Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Santos e eu estou aqui para falar com vocês um pouco da experiência que eu venho tendo com as avaliações multidirecionais. E essas avaliações surgiu aqui uma pergunta a respeito dela, que foi o seguinte: as ferramentas, habilidades de inteligência emocional, né, que são as habilidades, né, sociais e pessoais, gerenciais, de vendas e de eficácia de trabalho, são ferramentas que eu preciso usar no processo executivo. Eu queria saber se você tem alguma fonte de pesquisa para me indicar, além do SCIS, né, e gostaria de uma explicação a respeito. Então vamos lá. Essas ferramentas elas são bem interessantes por se tratarem de ferramentas multidirecionais. Como assim? Ela tem uma ferramenta onde a pessoa que vai ser avaliada responde e os outros membros da equipe, as outras pessoas do meio da onde ele vai ser avaliado vão responder. E isso dá uma visão para ele multidirecional. Por isso que tem esse nome. Por quê? Porque são informações de várias direções. Então, no processo executivo é bem interessante, claro, tem que ser notado se a pessoa ali é um gestor, por exemplo, para se aplicar a ferramenta sobre as habilidades gerenciais da pessoa, né? E o cuidado que se tem que ter de quem avalia e como avalia. Por exemplo, se a pessoa está para ser avaliada da forma que ele está exercendo a sua questão gerencial, tem que ter o cuidado de sempre não permitir que a pessoa identifique que vai ser avaliada. Bom, das formas que eu já usei. Eu usei em papel. Eu imprimi, levei para o local e no caso o avaliado era quem? Eu. Então, eu fiz o preenchimento, né, dei a minha nota e coloquei para que as pessoas anonimamente colocassem as suas próprias notas e uma outra pessoa foi lá e transcreveu essas notas. E no aspecto de quem? Primeiramente, os meus subordinados, depois os meus pares, que são as pessoas que trabalham ao mesmo nível que eu, que trabalhavam ao mesmo nível que eu, e depois também dos que estavam acima, dos diretores, né? No caso, né, as pessoas que têm um envolvimento comigo. Porque uma coisa é como eu me comporto com a minha equipe, outra coisa com meus pares e outra como eu me comporto também com os meus diretores, qual é a visão que eles têm de mim. Então foi bem interessante fazer dessa maneira e no papel ele deu ali todo esse desenho. E como é que fica isso no sistema? No sistema é bem interessante, porque no sistema você vê e é de uma forma automática. Então ele recebe no e-mail dele as perguntas e automaticamente é abastecido, né, na ferramenta. Então isso é bem legal. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o sistema. Avaliações. Aqui já tem uma aberta, já deixei uma aberta aqui. Então, olha que interessante. Essa avaliação aqui eu botei para fazer um teste, para mostrar para vocês, aonde aqui ele mostra as notas do avaliado e as notas de quem o avaliou, né? Então, das pessoas que avaliaram. Então, sempre ter o cuidado de observar. O avaliado está em azul e em verde são os avaliadores. E aqui ele já dá o gráfico pronto, não é mesmo? Então, já na ferramenta, quando ela é... Aqui, cadê? Gerenciais. Então, quando ela é a ferramenta em papel, é impresso esse material, é colocado o nome da pessoa, né, a data, e aí, no caso, cada um responde. Claro, o avaliador tem que saber quem é que está respondendo, mas o avaliado não, para ficar imparcial. E o avaliado, e quem avalia também tem que saber que ele não vai saber, exatamente para ser imparcial nisso. Então, nesse caso, é preenchido, né? Então, é preenchido dessa maneira, marcando, e aí a soma vai dar a nota, né? E aí, no final, é transcrito as pessoas, as avaliações, né? A média dessas avaliações e a pontuação do avaliado, né? O avaliado também coloca aqui o seu valor, né?
que é a pontuação da autoavaliação, e aqui a média de quem avaliou. E depois tem, obviamente, o gráfico, que aí fica muito parecido, né, com aquele, só que aí você vai desenhar e fazer isso. Então, dessa maneira você consegue entender. Quer um pouco mais de entendimento sobre essas habilidades? E aí você vai ter que entrar na questão da gestão, né, da pessoa, o que realmente qual é o papel dela ali na empresa, qual é a equipe, como é que funciona, né, qual é o tipo de gestão que ela exerce com as pessoas que estão lá, tá certo? Então, é essa maneira que você pode fazer, dessas duas maneiras. Uma pelo sistema, uma no papel. E quais eu utilizo? Geralmente, a que eu mais utilizo é a de inteligência emocional. Essa daqui de inteligência emocional, ela é mais direta, né? Na qual você pode usar a implementação dessa daqui com um avaliado, né? Ou pode usar direto a avaliação direta aqui, né? Interessante que aqui do mesmo jeito, né? Tem todos as respostas, né? Então tem todo o guia de pergunta. Ele fala de 9 competências pessoais, 9 competências sociais, e aqui ele tem um gráfico. E olha, o gráfico desse aqui é um pouquinho diferente do outro, né? Então, muito alto, alto. Então, para facilitar, ele colocou dessa maneira. No sistema, isso impresso, né? No sistema nós temos... Cadê você? Fecha aqui. Vamos voltar. Volta de novo. Aqui. Emocional, visualizar. Deixa eu ver se tem alguma feita. Essa daqui, ó, eu não tenho as respostas, mas interessante, não tem respostas. Mas, enfim, vai ficar parecido com aquela lá, que você já viu, que é a avaliação multidirecional das competências gerenciais, e fica também automático, ela vai abastecer ali direto. Então, isso facilita muito e agiliza muito o trabalho do coach ou o trabalho de quem vai avaliar, ou de quem vai fazer tudo aquilo, né? Porque, na verdade, não é o coach que vai lá fazer, então ele tem que se preocupar em fazer na empresa dele todo esse material. Então, o que é interessante, para cada uma delas que você vai usar, eu montei aqui um Wordzinho aqui, eu vou passar para vocês também um material que você vai poder usar aí para entendimento do que é. Tá aqui, ó, o que é cada ferramenta, né? E para saber em que momento você usa. Então, a fonte que eu tenho usado desse material aqui é como eu trabalho muito mais na área live. Eu utilizei no momento que eu assumi um cargo de gerência numa metalúrgica de assistência técnica, e aí sim eu pude fazer todas essas ferramentas de forma em papel, né? Pedir ajuda do RH, obviamente, para que ele direcionasse as respostas, para depois a gente ter um feedback com cada um deles, porque uma coisa é como eu me vejo, outra coisa é como a minha equipe me vê, outra coisa é como meus pares que trabalham ali na mesma linha me veem, e como, né, o meu diretor, a quem eu sou subordinado, me enxerga. Interessante quando é um empresário, quando é um executivo, e ele vai fazer esse tipo de trabalho, né, para que ele entenda como ele está comunicando dentro da empresa, para que traga subsídio, para que você trabalhe dentro do processo com ele, para que ele tenha melhores resultados. No processo executivo que eu fiz, exatamente para colocar no TCC, eu tive essa informação e pude fazer essa avaliação na área emocional, né? E foi interessante ver como a pessoa, de repente, se via menos do que os outros, né? Então, ela se enxergava de uma maneira mais negativa e os outros enxergavam ela de uma maneira mais positiva, apesar do sentimento dela não ser toda aquela positividade. Então, foi trabalhado na questão da autoestima dessa pessoa, para que ela conseguisse liderar com mais firmeza na questão
de cobrança, ou talvez na questão de, né, não estar atingindo a expectativa dos outros na impressão dela, mas ela estava de verdade sendo, né, bem vista pelas pessoas, muito melhor do que ela mesma se via. E então é isso. Espero que tenha ajudado a tirar um pouquinho de suas, esclarecer um pouco para que você use. Uma parte muito interessante que o sistema fornece é a parte quando você duplica, né? Então você cria ali, formata e deixa pronto, e quando você precisa mandar para a pessoa, você pode duplicar. Mas isso é tema para outro momento, né? Para que você possa usar o sistema, se você usa, de maneira melhor, tá bom? Então, é isso. Então, lembrando, as 4. Multidirecional de inteligência emocional, multidirecional de desenvolvimento de vendas, claro, se a equipe trabalha com vendas, vai utilizar. Avaliação multidirecional de eficácia no trabalho, é saber se realmente ele está atingindo a expectativa com o trabalho que ele tem feito, e a avaliação multidirecional das habilidades gerenciais. Interessante, quando eu fui aplicar a avaliação multidirecional do desenvolvimento em vendas, porque numa assistência técnica foi aplicado essa ferramenta. Porque, querendo ou não, pós-venda, ele também continua a venda para o cliente. Então, a gente fez isso e foi tremendo, e aí foi trabalhado na capacitação da venda, né, para a equipe da assistência técnica. Então, foi bem interessante fazer dessa maneira. Então, primeiramente, avalie o que é mais importante para o coach e utilize essas ferramentas, porque vai ser bem interessante para ele, para a equipe e para a empresa, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, e se você gostou, fala aí o que não ficou claro, o que ficou claro, o que você gostou mais e que pode te ajudar no que você está fazendo aí para os executivos que te procuram. Lembrando, hein, saber diferenciar quando é um coach executivo, que você é contratado pela empresa e a empresa te pede para fazer coach com as pessoas da empresa, é a empresa que diz qual é o objetivo dela com aquilo. Quando o executivo te procura para fazer o processo com ele, e aí você vai fazer a metodologia do coach integral sistêmico para que ele alcance melhores resultados conforme a vontade dele. Por que você está falando isso, Rafão? Para que, de repente, alguma empresa não te contrate e você trabalhe num ponto aonde não é o objetivo da empresa trabalhar no processo de coaching, tá bom? Então, e lembrando, coach trabalha com metodologia e trabalha com ação e resultado. O que vai fazer com isso daí? Com esse resultado? Trabalhar em cima de ações que melhore, que para ele alcançar o que ele quer, objetivamente, com essa ferramenta, tá bom? Um grande abraço, espero que tenha ajudado. Valeu!